Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da igreja aqui da Rua do Registro, né? Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstene Silva, pastora Maria Cláudia, para quem deixamos aí a paz de Cristo. Bom, como você já sabe, estamos aqui para comentar as revistas da Editora Betel Dominical. Nós estamos no terceiro trimestre e estamos trabalhando com um tema sobre o Sermão do Monte, que foi escrito pelo nosso bispo Abner. Bom, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixa o like, dá o glória, compartilha esse vídeo aí com todas as pessoas que você conhece, porque é um tema que não interessa apenas à Escola Bíblica Dominical, mas à igreja como um todo. Prepara aí o seu coração, vamos passar de cerca de 30, 35, 40 minutos aí na presença de Deus. Aí pega a sua Bíblia, aqui ó, Bíblia de estudo, Bíblia do culto. Nós da Madureira aqui usamos essa Bíblia, a Bíblia está preparada, a revista da Escola Bíblica Dominical. E lembrando aqui a você também que a gente faz os vídeos também de jovens também, tá? Se você tem grupo de jovem na sua igreja aí, a gente também faz os vídeos, sai sempre aos sexta-feira ou no máximo sábado. Bom, prepara tudo aí, já estou preparado, meu coração está alegre aqui, porque logo depois da vinheta, eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta. E aí, muito bem, já voltamos, eu tenho novidade aí para conversar com vocês aí, coisa nova, tem coisa nova chegando. Bom, deixa eu falar com vocês de alguns avisos. Em primeiro lugar, a gente tem aqui, né, um membro do canal Boa Semente, tem vídeos exclusivos. Se você quiser vídeos exclusivos, né, clique aqui, seja membro do canal Boa Semente, não deixe de assistir os vídeos. E quero dizer mais, você que é membro do canal Boa Semente ou também apoiador do canal Boa Semente, que também é uma outra possibilidade de você nos ajudar, paga um valor muito pequeno por mês, mas você vai estar nos ajudando muito, você vai ter desconto nos cursos que a gente faz na Hotmart. Ó, professores de Escola Bíblica Dominical, Ezequiel, Apocalipse, muitos cursos que a gente faz pela Hotmart, você tem 20% de desconto. Olha que promoção aí, 20% de desconto. É só você entrar em contato com a gente pelo nosso zap aqui embaixo e falar que você é membro do canal Boa Semente ou apoiador, e você vou gerar um boleto com desconto aí para você, aliás, boleto não, um cupom de desconto, porque ele é pela Hotmart. Tá bom? Então seja membro do canal, e membro e assinante, como você sabe, tem o seu nome lá atrás no final, como nosso muito obrigado, nosso agradecimento. Também eu quero dizer para vocês que tem um curso que a gente está preparando aqui, O Mundo em que Cristo Viveu, que eu falo sobre o aspecto histórico, geográfico, político, social da época que Cristo viveu, que vai te ajudar muito a entender a Bíblia, a entender os conceitos das Escrituras, até mesmo para você entender o Sermão do Monte. É muito importante você ter aí esse curso que a gente está preparando aí para você. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Não está pronto ainda por causa da correria do dia a dia. Sou também pastor de igreja, viu, gente? Eu tenho uma igreja aí, pela misericórdia do Senhor e pela confiança da nossa liderança. Então eu pastorei igreja, família, trabalho, universidade, né? Aulas, vídeo, canal. Então tem muitas coisas e acabo não tendo tempo aí para fazer os vídeos para esse curso, tá bom? Mas assim que essa semana, acredito que essa semana já deve estar pintando aí o curso. Eu estou querendo fazer um preço bem mais moderado aí, para vocês poderem ter acesso a esse curso e ninguém ter desculpa aí para não, que não fez o curso, né? Que não pôde fazer, porque todo mundo vai ter aí essa oportunidade de estar aí estudando com a gente. Tá bom? E se você também quiser nos ajudar, você pode comprar um Valeu. Valeu é essa abinha que aparece aqui, escrito Valeu. Quando você clica nela, o canal recebe, né, alguma coisa que você está fazendo. Você clica lá em Valeu, você clica lá, você está comprando aquele Valeu, vai aparecer para mim que você deu um Valeu ali para o canal. Eu quero até falar o seu nome, tá bom? Bom, gente, é esses avisos que eu tinha para dar. Vamos à aula de hoje.
Lição 4. O sal da terra e a luz do mundo. Texto áureo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, insípido, né? Com que adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Marcos 9,50. Verdade aplicada. Em um mundo de trevas, em trevas e corrupto, somos chamados e capacitados a sermos diferentes e influenciadores para a glória de Deus. Os objetivos da lição são 3. Ensinar que devemos ser agentes influenciadores, mostrar que como luz devemos iluminar e citar a responsabilidade como sal e luz. Texto Mateus 5, versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Vamos ao nosso raio-x. Os hinos de hoje são 18, 151 e 370. Bom, hoje, no texto de hoje, a gente está pegando, né, o autor, o nosso bispo, ele vai agora sair daquela parte das bem-aventuranças. Isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente acha que o sermão das bem-aventuranças, né, ou o sermão do monte, é só aquelas beatitudes. Não, aquilo ali é uma das partes, porque Jesus continua falando logo depois, no capítulo 5, ele vai falar sobre, olha só, ele vai falar sobre para você ver que o Sermão do Monte ele é muito mais amplo do que a gente imagina. Ele vai falar sobre o sal e a luz, que é do versículo 5, do 13 até o 17. Ele vai falar sobre a questão do cumprimento da lei. Ele vai falar, no mesmo sermão, ele vai falar sobre o ódio, sobre o assassino, sobre a perda, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre o juramento, sobre o olho por olho, dente por dente, tudo isso no capítulo 5. Então, a gente entende que o Sermão do Monte é, na verdade, um sermão com vários assuntos, com vários temas. E aí, nesses temas aqui, sobre o amor ao próximo, nesses temas que compõem o Sermão do Monte, que a gente já aprendeu, que esse sermão, ele é as leis do reino que são colocadas. Lembra? Foi o que a gente estudou. Então são as leis que Cristo está colocando. E quando eu digo leis, não é questão lei no sentido lei lá do Antigo Testamento. São princípios, ok? São princípios que Deus colocou. Porque nós não estamos mais na lei. Não são regras que você tem que seguir. São princípios. Qual a diferença para regras e princípios? As leis e princípios, né? As leis são coisas que se você não fizer, será punido. Então, por isso é uma lei. Se você não fizer, você vai ser punido. Se você fizer aquilo que a lei condiz, você será punido de acordo com a forma da lei. O princípio, ele não é uma regra que você precisa seguir. Ele é uma direção. Por isso que o nome é princípio. Ele não é um fim em si mesmo. Ele te conduz a alguma coisa. Enquanto a lei ela faça isso, não faça aquilo, ou se a gente pegar na Bíblia, vai ser não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, ou seja, bem direto, o princípio ele te conduz a algo maior. Então ele não é um fim em si mesmo, mas ele te conduz para algo. Então as bem-aventuranças, ou as beatitudes, ou Sermão do Monte, ele apresenta princípios pelos quais eu entro nesse reino. E por que eu digo princípios, né? E a palavra é essa mesmo, princípio, porque ela é o início, ela é o start da nossa caminhada. Não é só isso. A gente vai ver, a gente não pode resumir o evangelho só nas bem-aventuranças, mas as bem-aventuranças é a porta de entrada. Se você não começar por elas, você não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Então, por isso que é o princípio. Por exemplo, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, é o começo da sabedoria. Se eu quero ser alguém sábio, eu tenho que começar, e o começo é servir ao Senhor, temer ao Senhor, obedecer ao Senhor. O restante também é importante, não é só isso, mas isso vem depois, vem a priori.
Ok? Então, isso é importante para a gente tentar entender que ele se está colocando os princípios desse reino, que na lição passada, a lição 3, a gente discutiu a questão dos princípios e dos valores. A gente viu o que são valores, vimos que os valores mudam, vimos que os valores são terrenos, que os valores são passageiros, mas nós vimos que nós nos baseamos em valores eternos, valores que não estão na minha cabeça, valores que não são da sua cabeça, não são da minha denominação, são valores que estão estabelecidos na Bíblia como a nossa regra de fé. Ok? Então não são valores que eu criei. Por exemplo, eu não gosto de futebol, então futebol é pecado. Não, irmão, você gosta de futebol, não gosta de futebol, então futebol é pecado. Ei, quem criou esse princípio foi eu, então tem alguma coisa errada. Porque os princípios não são criados por mim, os princípios são criados por Deus, são estabelecidos na palavra de Deus. Nem eu, nem você temos nenhum tipo de dominação sobre os princípios, porque eles foram estabelecidos pela palavra, cabe a nós seguirmos. No texto de hoje, Jesus está falando para nós sobre esses princípios, e nesses princípios ele faz uma comparação. Jesus ensina através da comparação. E nessa comparação, que é um método muito interessante de ensino, né? Jesus ele usa sempre essa questão da comparação. E aí lembra, né, a didática cristã, a didática de Jesus, que é usar o ambiente que a pessoa vive para tentar trazer lições importantes para ele. Então ele entende aquilo que é maior através do menor. Ele entende aquilo que é geral a partir do particular. Então ele parte de coisas conhecidas para coisas desconhecidas. Por isso que Jesus, ao ensinar dessa forma, aquelas pessoas se viam contempladas, entendiam o que Jesus estava ensinando, porque Jesus não falava como os fariseus, que era cheio de palavras difíceis, cheio de complicações, de metáforas complicadas, que o povo não entendia nada. E a gente já sabe que esse povo que está seguindo a Jesus é um povo analfabeto, na sua maior parte, é um povo pobre, um povo simples, muitas pessoas doentes, e aliás, não são só judeus, sírios, gregos pobres, obviamente, pessoas da cidadania daquela época que estavam vivendo ali, e que ouviam Jesus, samaritanos, gadarenos e por aí vai. Uma multidão de pessoas que ouviam a Cristo, mas eles se sentiam contemplados porque Cristo falava a língua deles. E para falar a língua deles, ele usa aquilo que é semelhante. Por isso ele diz assim: o reino de Deus é semelhante. Ou seja, é parecido. Se você entender isso, você vai entender tudo. Numa das palestras de Jesus, aleluia, das falas de Jesus, Jesus diz: eis que o reino de Deus é semelhante a um homem que, passando por um campo, chutou um tesouro. E aí chutou algo, e aí tropeçou no algo, e aí ele vai descobrir que aquele algo é um tesouro. Ele vai em casa, vende tudo que tem e compra esse campo. Olha só que metáfora, não metáfora, mas que comparação que ele está falando. O reino de Deus é semelhante. As pessoas entendem que o reino é um tesouro escondido. É algo de muito valor que as pessoas não veem, que é algo muito valor que as pessoas passam por cima e não percebem. Assim é o reino de Deus. Aquela outra também que ele fala: o reino de Deus é semelhante a uma rede que apanha peixes bons e maus. Ele está falando com uma comunidade de pescadores em Nazaré, na Galileia. Então essa comunidade entende o que é uma rede, entende o que é pescar, e sabe que na rede vem tudo. Aliás, na rede vem até lixo. Né? Você quem já teve a prática da pescaria, se você estiver num lugar sujo, você acaba pegando um monte de sujeira, depois tem que ficar lavando a rede, como Pedro fez naquela pesca que ele teve sucesso. Né? Por quê? Porque a rede vem muita sujeira. Então eles entenderam que o reino dos céus é semelhante a isso. Vem todo mundo de tudo quanto é tipo, de gente boa, gente ruim, né? Gente, né, que presta, que não presta, vem tudo junto. Né? O reino de Deus também é isso. A palavra é para todos, alcança a todos. Agora, eles não podem ficar assim, porque aqueles que forem ruins serão separados. Então Jesus usa essas comparações. Nessa comparação de hoje, ele vai usar o sal e a luz. Vamos lá? Então, essa é a nossa introdução, e aí eu quero chamar a atenção de você nessa introdução seguinte. Método de Jesus, isso é importante. Jesus usa a comparação, você deve também fazer na sua sala, usar a comparação, semelhante a isso. Lembra que eu falei do Paulo Freire, né? Não é só Paulo Freire, você tem Vygotsky, você tem Piaget, você tem vários
pedagogos, né, que nos ensinam a prática da pedagogia, do ensino, as didáticas de ensino, que vão mostrar a importância dessa comparação, de você usar as semelhanças para mostrar para os alunos entenderem, compreenderem o que você está querendo dizer. Seja como Jesus. 1. Vós sois o sal da terra. Ao fazer a declaração, Jesus revela a dupla função que devemos exercer nesse mundo avesso e pecaminoso. Somos sal e luz, os agentes influenciadores. Filipenses 2, versículo de número 15. Filipenses 2, vamos lá rapidinho aqui, rapidinho. Filipenses 2, versículo de número 15, que vai dizer assim pra gente. Opa, tá aqui uma outra versão. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que palavra maravilhosa. Eu vou até um pouquinho mais. Retendo, versículo 16, a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido, nem trabalhado em vão. Aqui, essa então é a nossa obrigação, nós somos influenciadores. Aí eu pergunto logo de cara, né? Você tem influenciado? Qual o tipo de influência que você tem feito? Ou você pode também trazer essa pergunta para os seus alunos, né? Qual é a influência? E aí eu já te digo uma coisa, todo mundo influencia alguém. Todo mundo influencia alguém. Ninguém é uma pessoa que é totalmente influenciada. Em algum momento, alguma situação, ela também influencia. Tem hora que eu estou numa situação de professor, eu influencio. Tem hora que eu estou numa situação familiar, eu sou influenciado. Mas todos nós influenciamos o tempo todo. A questão é se a nossa influência tem sido boa ou tem sido ruim. Porque existe a boa influência e a má influência. Ok? A boa influência é aquela que te leva para o bem. A má influência é aquela que te leva para o mal. Quantas vezes nós temos na igreja pessoas da má influência, né? E para influenciar para o mal é facinho. É só alguém falar assim, eu não vou, eu não concordo, eu não quero, não sei o quê. Quando tem essas palavras negativas, você vai perceber que essa pessoa começa a influenciar negativamente as pessoas que estão à sua volta. Esse é um exemplo da influência. Aqui no texto a gente está trabalhando com a influência no mundo. Então, eu e você estamos num mundo e a questão é, será que estamos influenciando? Ok, já respondi, todo mundo influencia alguém. Agora, será que a nossa influência é positiva ou negativa? Será que nós estamos melhorando o mundo ou nós estamos piorando o mundo? Essa é a questão que nós temos que ver. 1.1. A importância de uma vida constante. Jesus não disse que temos o sal ou temos a luz. Ele disse, vós sois. Com essa afirmação, Jesus nos apresenta a responsabilidade de termos de viver uma vida de constância. Jesus conta com cada cristão para ser, neste mundo, um agente influenciador para um viver saudável e que glorifique a Deus. Ser como sal é isso, é ter influência por ocasião de sua presença. Assim como o sal dá sabor e influencia o ambiente em que é colocado, assim devemos ser. Do mesmo modo, é a luz. Esta é a oposição entre as luz e as trevas. Finalzinho, ou a luz predomina ou as trevas. Ser luz é manifestar ao mundo em impactá-lo com as boas obras, de tal maneira que Deus seja glorificado. Muito bem, agora eu vou passar aqui para o poder do sal, né? 1.2, o poder relevante do sal. John Stott disse que a salinidade, né? John Stott está sempre presente aí, né? Inclusive, aqui está o livro, eu já falei sobre isso, vocês, Sermão do Monte, né? Mas John Stott tem um outro livro agora, mais novo, esse aqui é clássico, esse aqui é raro, mas tem um livro novo do John Stott também, acho que é Conversando com John Stott sobre o Sermão do Monte, que também vale a pena você ler. Você observa que o autor está sempre citando aí John Stott, porque ele é uma referência por tudo aquilo que eu falei na aula 1. Se você perdeu a aula 1, né, vale a pena você ver lá porque que John Stott é importante, é um homem importante nesse tema. E nem está aqui na bibliografia, pelo que eu estou vendo aqui, ele não colocou o Stott na
Bibliografia. Bom, aqui o poder relevante do sal. John Stott disse que a salinidade do cristão é o seu caráter conforme descrito nas bem-aventuranças, seu caráter, visível em atos e palavras, 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Vamos lá rapidinho, porque eu acho que a gente ler a Bíblia é muito importante. Faça isso na sua classe. Peça que os alunos leiam a Bíblia. Isso dá muito embasamento para o que você vai ensinar. Não para ficar falando, não. Você faz assim, ó, fulano, lê a versículo tal. Você separa os versículos e você vai falando. Fulano, lê aquele outro versículo. Aí você vai falando, para e deixa aquela pessoa ler. Aí você vai falando, comenta e deixa outra pessoa ler. Por exemplo, ó, 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Está vendo como é que é importante a gente ler a lição? Tem gente que passa direto aqui pelos versículos, não vai nem ler os versículos, ele não vai ter um entendimento completo do que o autor, né, escreveu, do que ele pensou. Então, e John Stott está falando para a gente que o sal representa o caráter na vida do cristão. Ele vai falando sobre o sal, dizendo que o sal é asséptico, não antisséptico. O antisséptico é contrário ao veneno, é capaz de curar. Asséptico é algo destituído de veneno. Nesse caso, o sal nunca cura a corrupção, ele a previne. Ou seja, a carne estiver contaminada e corrompida, ele não a descontaminará nem purificará. Ele impedirá que a corrupção se espalhe, não permitindo que todo o resto se contamine. Agindo como sal, cada servo de Deus é um instrumento que o Senhor impede a proliferação do mal. Eis a importância de não se tornar insípido nesse mundo. Mateus 9,50, que é o texto lá que ele colocou logo na entrada. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que adubareis? Tende em vós mesmos e a paz uns com os outros. Bom, vamos entender o que é o sal, né? Importante agora, vamos fazer esse contexto histórico. Por que sal? Né? Por que sal? Bom, primeiro a gente tem que entender que sal é esse. Número 1, esse sal não é o sal que a gente tem hoje. Aquele sal que você compra no mercado, branquinho. Na verdade, aquele sal ficou assim depois que ele passou por vários processos químicos. Porque ele não é branquinho daquela forma. Ele é muito mais escuro. E no tempo de Jesus, ele era retirado dos lugares mais assim, fazendo essa pesquisa, a gente verificou que locais de lodo, locais de charco, de areia mesmo, de bancos de areia, de pântanos, que era retirado o sal. E também salinas, né? À beira do mar também é uma das fontes, mas nem sempre era assim. Em muitos locais era retirado dos locais mais inóspitos que a gente pode imaginar. Daí ele era muito importante. O sal era muito importante, por quê? Né? O sal era importante porque ele era usado para salgar os alimentos. O sal era usado como um condicionador, ou seja, era colocado na carne para impedir que ela estragasse. Então o sal era muito importante, porque até então, até a descoberta do sal, com todas as suas propriedades assépticas, né, que impediam aí a proliferação de bactérias, até que isso fosse descoberto, a carne tinha de ser consumida na hora. Então você matava o animal, tinha que comer tudo. Não tinha como sobrar, ou você fritava tudo, assava tudo e comia, ou você comia aquilo que dava e jogava fora, porque as carnes apodreciam. Até a Idade Média, olha só, até a Idade Média, ou seja, 1750, por aí, 1300, 1200, aí você tem, você ainda se comia muita carne, e essa carne era uma carne, muitas vezes estragada, porque ainda não se conhecia como poder preservar a carne, não existia geladeira. No tempo de Jesus também não existia geladeira, e o sal era usado para salgar a carne, para evitar que ela apodrecesse. Então o sal era muito importante. Em algumas comunidades, como na África, o sal era sagrado. E por que o sal era sagrado? Porque ele tinha, segundo a visão dos africanos, né, que é a minha área cultural, minha área de pesquisa, ele tinha propriedade mágico-religiosa. Então, por isso, ele era resguardado, ninguém podia comer sal.
né? Na África as pessoas não comiam, em África as pessoas não comiam sal. O sal era usado apenas pelo Soba, que vendia esse sal para as nações não africanas, que consumiam sal, os africanos não. E eles diziam que o sal era guardado apenas para questões religiosas. O sal também tem propriedades, né, que segundo algumas religiões e segundo aí algumas crenças, o sal tem propriedades no sentido de poder trazer energia. Então, até hoje você vê que tem muitas pessoas que usam sal porque ele tem capacidade de reter uma certa energia. Bom, então o sal você está vendo já que ele é importante por uma série de questões. Essas sociedades do tempo de Jesus conheciam o sal. Bom, agora, o sal não era barato, o sal era caro por conta disso. Porque tinha sociedade que achava que ele era mágico, tinha sociedade que ele era tabu, não podia comer, tinha sociedade que usava ele para poder manter guardar a comida, né? Poder manter a comida. E tinha também o uso dela na própria culinária, né? Era um sal muito mais grosso do que a gente imagina hoje, quase parecido mesmo na terra, né? Mais escura, assim, uma areia mais escura, na terra não, mas uma areia, e aí ele é usado muitas vezes para fazer os condimentos, para dar sabor mesmo. Então o sal ele era importante. E tem mais uma questão. Antes do advento das moedas, ou seja, no início do comércio, o comércio surge na Idade Média, né? O surgimento das feiras e tal, o comércio mesmo como a gente entende hoje, surgimento dos bancos. Mas até então, o que existia era um comércio muito difícil, muito particular, que era feito nas regiões onde as pessoas moravam, nas localidades, que eram feitos através de moeda. Então a Bíblia fala sobre várias moedas, fala sobre o denário, fala sobre a dracma, fala sobre alguns o shekel, que era a moeda do templo. Então era feita a troca de mercadoria. Até então as mercadorias eram trocadas umas pelas outras, que era chamado escambo. Bom, muito bem. Agora, só que antes de surgir o pagamento daquelas pessoas, ainda quando estava ainda se pagando em moeda, era muito caro, era muito dispendioso pagar em denário, né? Era muito dispendioso pagar em talento, né? O Império Romano criou uma ideia muito interessante para poder pagar os seus soldados. O que ele fazia? Bom, já que a gente precisa pagar os nossos soldados, o que a gente vai fazer? Vamos pagar em sal, né? Então o sal era tão caro, era tão importante, que era uma moeda de pagamento dos soldados. Os soldados, então, de posse daquele sal, eles podiam fazer várias coisas, vender e tal, e fazer vários tipos de comércios. E esse sal era adquirido nas próprias localidades que eram exploradas por Roma. Mais tarde, né, essa palavra, esse sal vai ser deixado de ser usado e vai se introduzir a moeda e vai se pagar mesmo em dinheiro, né? Por isso que a palavra sal vai dar origem à palavra salário. Salário é aquele que recebe com sal. E soldado é aquele que recebe em sal. Então o soldado romano, ele tem esse nome de soldado. Por que tem soldado? Porque ele recebia soldo, ele recebia em sal. Tudo isso é para você entender o pano de fundo e ver como é que o sal é importante. Uma palavra tão simples para a gente compra no mercado tão barato, que a gente não dá valor, que muita gente, né, critica porque diz que aumenta a pressão, que os médicos já estão falando que você não pode tirar todo o sal da alimentação, enfim, né, que tem tanta controvérsia que demais faz mal, mas também é necessário para a nossa saúde. Ele tinha, naquele tempo, uma importância tremenda. Olha que legal. Então, quando Jesus está dizendo que nós somos o sal, Jesus está dizendo que nós somos caros, que nós somos importantes, que nós somos pessoas importantes nesse mundo pelo que nós fazemos nesse mundo. O que o sal faz? O sal mantém o sabor. O crente também dá sabor ao mundo. Nós só estamos... No mundo está ruim, mas só não está pior por causa da igreja. Porque a igreja é o sal, é aquela que dá sabor. O mundo está se deteriorando, está se apodrecendo, né? Está acabando. Mas por que ele não terminou ainda? Por causa da igreja. A igreja é o sal ainda. É aquela que mantém ainda a estrutura do mundo, né? Porque ainda procuramos ser aqueles que fazem a vontade de Deus. Ok? Então, é importante você entender esse sal. Então, ele é importante porque ele dá sabor. Ele é importante porque ele mantém o sal. Impede, né, que aquilo se deteriore, que aquilo se apodreça. É o que a igreja faz. E terceiro lugar também importante também é que o sal, como eu disse, é retirado dos lugares mais
às vezes, muitas das vezes sujos, locais de pântanos, locais de charcos, né? E aquela areia é retirada, ou então no próprio mar, que é a melhor forma de retirar o sal, mas que depois que ele é purificado. Então nós também fomos retirados do mundo, fomos retirados desse charco, fomos retirados dos lugares mais inóspitos e nos transformou em algo de valoroso. Agora, o que Jesus está nos dizendo é que se nós não fizermos aquilo para o qual fomos chamados, perdemos o valor, como o sal daquela época perdeu o valor. E é por isso que Jesus diz que se nós não salgarmos, se o sal não salgar, só serve para jogar no chão. Porque era justamente o que acontecia com esse sal quando ele perdia o seu valor. E ele perdia o valor, geralmente, ele perdia a sua salinidade quando ele ficava exposto muito tempo ao sol, ou então pegava a chuva, por isso que ele tinha que ser coberto, porque a água levava as propriedades dele, a água da chuva, ou então o sol. Depois você ia provar, aquele virava só terra. E aí o que ele está dizendo é que aquilo não servia mais para nada. Então eles jogavam no chão. Era como se fosse areia mesmo. Eles jogavam ali, adubavam não, eles jogavam ali, aterravam ali aquelas regiões, porque o sal não tinha mais sabor, não tinha mais nenhuma propriedade. Quando o cristão ele não faz aquilo para o qual ele foi chamado, ele vai ser pisado pelo homem. Que maneira ele é pisado pelo homem? Quando a pessoa fala assim, fulano está envolvido em escândalo, ciclano está preso, pastor fulano está envolvido não sei aonde, o crente fulano está envolvido em pedofilia, fulano de tal está envolvido em crime de colarinho branco, ciclano está envolvido. Quando isso acontece, o mundo olha para nós, e ao olhar para nós, ele despreza. Por isso que, ou então quando alguém fala assim, você é crente? Ih, crente igual a você eu também sou, crente igual a você eu não quero ser. O que está acontecendo? Você está sendo sal que está sendo desprezado, né? O mundo está te desprezando. Por isso que é importante a gente entender o que significa o sal. Gostou? Está gostando? Deixa o like, dá o glória. O sal que provoca sede. Nesse tópico aqui ele vai falar que o sal provoca sede. E essa sede que ele está dizendo para a gente é que nós, como cristãos, também devemos provocar sede no mundo, no sentido de que levar o mundo a desejar conhecer Jesus. Porque assim como a gente bebe come sal, dá sede, então você quer beber mais água, então também, da mesma forma, quando as pessoas provam de nós, né, as pessoas têm vontade de beber água. Que água? A água da vida. Então isso é muito importante. Eu e você somos que damos, primeiro, nós damos sabor, né? A sua palavra tem que ter sabor, tem que ter um sabor. Você tem que ter uma palavra boa, temperada, uma palavra de sabor, uma palavra gostosa. As pessoas têm que gostar de ouvir você, né? Você não pode ser aquele crente chato, rabugento, resmungão, encrenqueiro, que a gente viu semana passada que não é pacificador, não é coisa nenhuma, que fica discutindo por tudo, qualquer coisa, que é brigão. E as pessoas não querem mais ouvir você. As pessoas se afastam de você, as pessoas deixam. Por quê? Porque não tem sabor, ou é insípido, ou é salgado demais, ninguém atura. Então é importante que você e eu sejamos pessoas que façamos com que o mundo tenha desejo de Deus. E aí eu pergunto, as pessoas ao te ouvirem, elas têm desejo de Deus ou elas querem se afastar de Deus? Você é uma pessoa que faz com que as pessoas falem, eu não quero esse Deus, eu não quero não quero isso aí, não é para mim. Ou você é uma pessoa que faz as pessoas falarem assim, eu quero isso, quero para mim isso, quero ser crente igual você, eu quero ir na sua igreja, quero conhecer o seu pastor, quero conhecer a sua igreja. As pessoas têm desejo de Deus? É uma boa pergunta, uma boa reflexão através de você. Então, no finalzinho ele diz, né? Como podemos ser o sal para a nossa sociedade? Vivendo de modo santo, honrado e com autêntico testemunho acerca de Jesus Cristo. E também tem um curso que eu também estou colocando aqui, disponibilizando para vocês, que eu sempre tive desejo no meu coração, de quebrar um pouco essa lógica, né, capitalista. Eu sempre falo sobre isso, mas assim, a gente está dentro desse sistema. O YouTube aqui é um sistema, né? Quem mais ganha dinheiro aqui no YouTube é o próprio YouTube, né? Nosso vídeo tem cerca de 60 mil visualizações por mês, né? E se você imagina que a gente tem ganha dinheiro com isso, está enganado, né? Mal paga a luz nossa. Então, na verdade, quem ganha dinheiro é o próprio YouTube. Mas a gente não faz isso por conta de dinheiro. A gente faz isso porque eu entendo que é o momento que eu estou trazendo a palavra. O YouTube é um canal necessário, porque, embora tenha esse problema das verbas, enfim, a gente sabe que é um modo de disponibilizar o conteúdo. Então eu estou aqui, eu entendo o jogo, eu estou nesse jogo, eu estou aqui e a gente vai trabalhando, não tem problema. Mas eu entendo também
como que se dá essa questão aí da exploração, né? Mas enfim, mas não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é que tudo às vezes a gente acaba tendo que vender, né? Tendo que vender. Eu faço o curso, acabo tendo que vender, porque tem que pagar pela plataforma. Isso tem que tirar o dinheiro. A plataforma não quer saber, né? Ela tem que retirar o seu valor. Isso é até interessante aqui conversar com vocês sobre um pouquinho, né? Para você entender como que a gente trabalha. Porque eu sempre falo assim, olha, não existe nada de graça. Ah, não, que eu gosto. Crente adora quando é 0800, né? Vai ter um trabalho na igreja, irmãos, é 0800. O povo dá glória, glória a Deus, aleluia, né? Vai ter um cachorro quente, glória a Deus, 0800. Mas se falar que tem que pagar, irmão, dá até briga. Dá até briga, o crente não gosta, ele quer tudo 0800. Só que não existe nada 0800. Tudo tem um preço, irmão. Tudo tem um preço. Tudo que você receber de graça, você pode ter certeza que você está pagando alguma coisa por aí. Por exemplo, aqui mesmo na nossa relação, você também está pagando alguma coisa aqui. Você está assistindo a internet aqui, o YouTube está ganhando quando você assiste. Então, nada é de graça. Até mesmo um vídeo público, a plataforma está ganhando, os anunciantes estão ganhando, né? Quando você dá um like numa curtida, no Facebook, no Instagram, alguém está ganhando ali, né? E pode ter certeza que aquela pessoa que está trabalhando está ganhando muito pouco. Quem ganha é a plataforma. Mas enfim, para a gente quebrar isso, né, a gente tem que fazer gratuito. E aí Deus colocou no meu coração, eu estou disponibilizando um curso gratuito. O meu curso de liderança. Esse curso eu dei há muitos anos atrás aí, e eu resolvi disponibilizar ele agora para todo mundo. Tá? Ele é gratuito, está no YouTube, aí está aí, por isso que eu acredito nessa plataforma, eu trabalho com ela, porque é um modo de popularizar, né? Mesmo o pagamento que é feito é muito pequeno, então está aí no YouTube liberado para todo mundo assistir, é uma playlist, você assiste todos os vídeos aí sobre liderança ministerial. Você quer ser obreiro? Tá aí o curso aí para você, liderança ministerial. Se você quiser o certificado, aí você paga uma taxa só de emissão do certificado. Se você não quiser o certificado, você faz o curso aí, assiste todas as aulas, faz as atividades livremente. Eu acho que essa é a forma da gente quebrar essa lógica, né? Alguém tem que pagar, e se o Deus me deu mais condições, então o que eu posso fazer, então eu vou fazer, né? O que eu posso fazer, o que a gente puder fazer em prol daqueles que precisam, daqueles que mais necessitados, daqueles mais humildes, a gente tem que fazer sempre. Então, essa é a minha forma de mostrar gratidão. O curso não é vendido, o curso é liberado aí para vocês, espero que vocês façam, não deixa de fazer não, compartilha o vídeo lá, tá? Vai ser muita bênção. E esse curso aí é liderança ministerial, já tem até gente fazendo já vi, eu lancei sábado, já tem gente que já fez a aula 1, né? Já comentou e tal, pelas visualizações eu tenho visto que tem sido bastante aproveitoso. Ah, pastor, eu não quero a certificado. Amém, irmão, você não vai pagar nada, assiste suas quatro aulas, se não me engano, lá, né, do nosso curso, e vai ser bênção para a sua vida. Se você quiser o certificado, aí sim, paga uma taxazinha, mas em cada vídeo eu vou explicando como é que você faz isso. Vamos lá, tópico 2. Vós sois a luz do mundo. Não existe outro motivo para a existência da luz a não ser para que ilumine. Não existe outra forma de iluminar esse mundo de trevas a não ser através do testemunho. Mateus 5,16. Testemunho é fundamental. A maior pregação, tem muita gente preocupada com pregação, que eu quero pregar, mas a maior pregação que a gente pode fazer é a pregação que a gente faz com a nossa vida. É a pregação que a gente faz com o nosso testemunho. As maiores pregações a gente faz de boca fechada. É só as pessoas nos observarem o nosso comportamento. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A pergunta então, de novo, é essa: as pessoas glorificam a Deus através das minhas obras, daquilo que eu faço? Ou você é daquele tipo que fala assim: eu não quero que as pessoas, não quero saber o que as pessoas pensam de mim, meu negócio é Deus, o importante é que Deus fala de mim, o que o homem fala de mim não interessa. Interessa sim. O que o seu vizinho pensa de você interessa. O que as pessoas ao seu redor pensam e dizem de você interessa sim. Veja lá em Atos, capítulo número 6, na chamada do diácono, como é que diz que tem que ser as 3 características do diácono. Você se lembra? Boa reputação, sabedoria e cheio do Espírito Santo.
Boa reputação é o que as pessoas dizem. O que as pessoas dizem de nós? Isso é muito importante. A gente entender o que as pessoas falam sobre nós. O que as pessoas estão dizendo de nós. Elas estão glorificando a Deus ou não estão glorificando a Deus? Então, Mateus 5,16 diz, para que as pessoas vejam as boas obras, e glorifiquem o vosso Pai. Fala assim, glória a Deus pela vida de fulano. Que bom que esse irmão está na igreja agora. Eu gosto desse pastor que trabalha dessa forma, eu gosto dessa igreja, está fazendo um trabalho social, ela cuida das pessoas que são enfermas, ela visita os enfermos, ela cuida dos desabrigados, ela não está só querendo sugar, só pedir, não, ela também dá. O cristão, ele é para dar. A igreja, preste atenção no que eu vou dizer para vocês, isso é muito importante. A igreja tem que ser relevante no lugar onde ela está. Se a sua igreja fechar hoje, será que os vizinhos vão sentir falta? Se a sua igreja fechar hoje, será que as pessoas vão falar, caramba, cadê aquela igreja, tinha um culto, era tão bom? Será que as pessoas vão perguntar, cadê aquelas pessoas que ajudavam todo mundo, que ajudavam com cesta básica, será que nós somos importantes? Ou se fechar a tua igreja, ninguém vai sentir falta. Esse é o nível da relevância da igreja. Nós temos que ser relevante a ponto das pessoas dizerem, é importante. A igreja é importante. Essa igreja aqui é importante. Tem trabalho social. Essa igreja é importante. Cuida de crianças. Essa igreja é importante. Entendeu? Ela dá uma vida ao bairro, né, onde ela está. Então, 2.1. A luz deve brilhar. Brilhar faz parte da natureza da luz. E é para isso que ela existe. Jesus disse que somos luz para esse mundo. Como filhos de Deus devemos brilhar em meio a densas trevas, né? Nós estamos numa treva, o mundo está em treva, mas nós estamos na luz. Qual a importância da luz também nesse mundo? Toda a importância. Lembra, não existia luz elétrica, não se trabalhava de dia. Jesus disse, trabalhar enquanto é dia porque a noite vem, ou quando ninguém poderia fazer nada. Ou seja, não trabalhava durante o dia, não, trabalhava durante a noite. O dia começava às 6 da manhã e às 18 horas em ponto acabava aquele dia. Então você tinha que estar em casa nessa hora, acender suas lamparinas e aí ficava até umas 10 horas da noite e ia dormir. E aí nesse período de 6 às 10 ficava tudo muito escuro porque só tinha a lamparina. A lamparina ela era usada, né, com azeite. O azeite é caro. O azeite era usado para poder estar na lamparina. O azeite às vezes era usado de forma sacrificial, ou seja, no templo como oferta. O azeite era usado às vezes para fazer comida, que era extraído, né, da oliva, né, das azeitonas. Então o azeite era muito importante, o azeite era muito caro. A lamparina não podia ficar acesa a noite inteira. Portanto, tinha que se poupar também. Não tinha várias lamparinas numa casa. Por quê? Porque o azeite era caro. Então você está entendendo aqui a importância da luz. Quando a gente fala em sal hoje, pensa no sal da cozinha que a gente tem na casa. Quando a gente fala de luz, pensa de luz elétrica. Mas Jesus não está falando dessa luz, nem desse sal, porque na época não existia. Ele está dizendo, sim. Então, o sal que Jesus está falando não é o sal que a gente tem na cozinha aqui, né? Não é a luz que a gente está iluminando aqui, não é essa luz, mas é interessante. Jesus está falando das propriedades que ele tem. E é interessante porque até hoje o sal ainda salga, ainda é usado para todas essas coisas que eu falei e muitas outras mais, né? E a luz também ela tem a sua importância também nesse mundo, ela serve para iluminar, tanto o sal para salgar quanto a luz para iluminar. Então a sabedoria de Jesus é imensa, ele não perdeu, mesmo usando coisas antigas, né, elas ainda são importantes. Por isso que a luz ela é tão importante, ela deve brilhar. Então nós precisamos brilhar também, assim como essa luz era importante para esse mundo, a luz também é importante para nós, para o mundo que nós vivemos, porque sem ela nós não podemos fazer nada. Não se pode esconder uma luz. Jesus deixou bem claro que a luz foi criada para iluminar, e isto não pode acontecer se ela estiver escondida. A instrução divina é que possamos reluzir e se fazer conhecidos em todos os segmentos, pois quando restringimos a dimensão da nossa vida espiritual somente aos limites dos cultos ou dos nossos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. Atos 5,42. Rapidinho, pega a sua Bíblia aí, está com a sua Bíblia? Atos 5,42, vamos lá. Atos 5, versículo de número 42. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui é que nós temos que ensinar, os apóstolos ensinavam não só no templo, mas também nas casas. Ou seja, a nossa vida cristã não está restrita ao templo. E o que ele está também dizendo para a gente é que a vida cristã não está restrita ao ambiente espiritual. Nós temos que estar em todos os segmentos.
Muitas das vezes alguém fala assim, eu não vou para aquela determinada situação porque lá não tem crente. Ih, irmão, não quero aquilo não porque só tem treva. Eu não vou. É que nem a discussão da universidade pública. O pessoal eu vejo crente falando mal da universidade pública. Que a universidade pública, não sei o quê, a universidade pública está no pecado, que tem jovem que faz isso, tem jovem que faz aquilo. Primeiro ponto, né, irmãos? A universidade, ela é o representativo da sociedade. O problema das drogas está em todo lugar, não é só na universidade, está na sociedade. Então você vai encontrar drogas em todos os lugares, em todas as esferas. O vício vai estar no coração do homem. Onde tiver o homem, vai ter o vício. Porque universidade não é igreja. Primeira coisa, é a gente discutir e achar que não, universidade é a igreja. Não, universidade não é igreja. Universidade é um grupo de saber, de conhecimento que reúne pessoas de todos os credos, todas as religiões. Igreja é uma coisa, e igreja é para pregar e universidade é para estudar. Esse é o primeiro ponto. E por conta disso, muitas das vezes eu vejo pessoas fazendo um discurso contra a universidade e falando que ali é o lugar do mal, que ali é o lugar do capeta, que não sei o que lá, que o diabo está ali entronizado, que está ensinando coisas erradas, ao invés de se preocupar, estudar e passar por uma universidade. O cristão tem que estar na universidade, ele tem que estudar como qualquer outra pessoa e entrar na universidade. O seu filho tem que fazer uma universidade, sim. Incentive seu filho a fazer universidade. A universidade é pública, gratuita, para você que muitas vezes não pode pagar. Estude e passe. O cristão tem que estar na universidade. Não porque... outro erro também é falar assim, não, vamos lá para evangelizar, para ganhar o mundo. Você não tem que ir para a universidade para ganhar o mundo. Você tem que ir na universidade para crescer como pessoa, para contribuir com a sociedade, com o seu conhecimento. Pregar o mundo é uma consequência da tua vida cristã. Porque aonde você estiver, você vai pregar. Agora, a tua cabeça não é... Eu vejo igrejas preparando jovens para ir para a universidade para pregar. Não, você tem que preparar jovens para ir para a universidade para mudar de vida, para crescer economicamente, para crescer como pessoa. O resto vem depois. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que o cristão tem que estar em todos os lugares. Tem que estar na polícia, tem que estar no judiciário, tem que estar na política, tem que estar na universidade, tem que estar na medicina, em todos os lugares. Tem que estar no comércio, tem que ter uma representatividade. Não tem esse negócio de falar assim, não vou para lá porque lá é o segredo do pecado. Não, irmão, você é luz. Jesus disse, não se pode esconder essa luz embaixo da mesa, tem que colocar para que todos possam ver. Então eu tenho que estar em todos os locais. Não tenho que fazer dos locais uma plataforma para eu pregar. Ou seja, eu não vou entrar para o judiciário porque eu vou converter a nação do Brasil, vou mudar as leis e vou botar leis do reino. Não é isso a ideia que eu vejo muita gente fazer. Aparelhar o Estado. Né? Não entende a diferença de Estado e de igreja. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Nosso Estado é laico. Então, não entende. Ele quer ir para lá para pregar. Aí se torna aquele crente chato. Ele quer ir para o trabalho para pregar, ele quer estar na função para pregar, ele só pensa em pregar quando ele tinha que pensar em crescer e deixar que as pessoas vejam a sua vida e mudem através da sua vida. Vós sois o sal, né? Ou sois a luz, ou seja, as pessoas têm que me ver em todos os segmentos. 2.3, Cristo, nossa fonte de luz. É aqui nesse tópico que ele fala o seguinte, olha, nós somos, Cristo é a nossa fonte de luz. Nós não brilhamos sozinhos, mas Cristo é a fonte da nossa luz. João capítulo 8, versículo 12. João 8,12 vai dizer o seguinte, o que ele vai dizer? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Olha que coisa tremenda. Então nós somos seguidores de Jesus. Jesus é a luz que ilumina o mundo, mas eu também sou luz porque eu sigo a Jesus. Na verdade, eu estou refletindo a luz que Jesus nos dá. As pessoas não veem Jesus, mas eles veem Jesus através da minha vida. A imagem de Jesus refletida em mim. Então, quando as pessoas me veem, elas veem Jesus porque eu estou refletindo a luz de Cristo. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Deixa o like aí e dá o glória. 3. Nossas responsabilidades como sal e luz. Agora, ser sal e luz é muito bonito. Sou importante, sou legal, as pessoas precisam de mim, eu dou sabor, eu impeço que apodreça, eu ilumino, mas tem uma condição. Ou seja, tem uma responsabilidade em ser sal. Eu achei que o sal é caríssimo e a luz é importantíssima. São duas coisas importantes sem as quais nós não vivemos, portanto elas são extremamente importantes. Daí a sua responsabilidade. 3.1. Tende sal em vós mesmos.
Com essa amorosa advertência, o Senhor nos convida a priorizar nossa essência. Tal sal em si mesmo é julgar o pecado primeiramente em nossas próprias vidas. Ou seja, eu tenho que olhar para mim primeiro. Como sal, eu tenho que salgar a mim. Tende sal em vós mesmos, ou seja, eu tenho que me purificar, porque o sal também era usado como purificação. Lembra que eu falei? Porque ele tem. Eles achavam, entendiam que o sal tinha propriedades mágico-religiosas, então ele era usado em cerimoniais de purificação, em rituais também. Né? Então pensa no sal como purificar, não só o alimento, mas purificar você mesmo. Ter sal é permitir que o Espírito Santo e a palavra nos limpem e eliminem os elementos destrutivos que existem entre nós, ou seja, a impureza. Salmo 119, versículo 9 vai falar sobre a lâmpada, né? sobre a pureza do homem que segue ao Senhor, purificação do caminho do homem. A palavra de Deus nos limpa, nos traz paz e nos prepara da melhor maneira para a obra mais importante, para a qual fomos chamados neste mundo. Anunciar o quê? Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Somos o sal da terra e o nosso Deus espera que exerçamos essa influência benéfica e purificadora para manter o verdadeiro caráter cristão e integridade. Aqui, Salmo 119, versículo 9, vai dizer o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então a luz, a palavra de Deus é que nos purifica. Tende sal em vós mesmos. Ou seja, a primeira pessoa que tem que ser salgada sou eu. Temperada sou eu, e não os outros. Esse é o erro muito crente. Ele quer salgar os outros, esquece da vida dele. Quem pratica a verdade vem para a luz. Observamos que a mesma advertência dada ao sal também foi dada à luz. Se o sal pode perder o sabor, a luz também pode perder o seu brilho. Duas coisas importantes chamam nossa atenção. Primeiro, os que praticam a verdade vêm para a luz. Segundo, a segunda é que quem é luz deve ser exemplo para a verdade. Essa é a nossa responsabilidade para com aqueles que nos observam. Que influência pode ter uma lamparina apagada na escuridão? Ou seja, não serve de nada, né? Uma lâmpada que você não acende é como um remédio que você não toma. Não serve de nada. Assim também é a vida de um cristão sem o brilho da graça divina em sua vida. Cuidemos para que nossas lâmpadas não se apaguem como a das 5 virgens. Mateus 5,25 fala das virgens loucas e prudentes. A ausência da luz na vida de um cristão pode significar várias coisas, inclusive uma vida de trevas. Então, quem está na luz gosta da luz. Quem está nas trevas não gosta das trevas, não gosta da luz. Por isso que Jesus falou, o mundo vai te reprovar, porque eles não querem a luz. Lembra que eu falei semana passada que muitas vezes nós vamos ser discriminados? Por quê? O mundo não quer a nossa luz, porque a luz vai mostrar o erro. Então você vai ser discriminado no seu trabalho, na sociedade, na faculdade, onde você estiver, as pessoas vão ficar assim, pô, esse cara aí é meio estranho. Por quê? Porque ele vive no pecado. E sabe que você está na luz quando você está perto, sem você falar nada, as suas obras se denunciam. Então por isso que Jesus está dizendo isso. Não é porque a gente não gosta deles, não. Eles não gostam de nós. Aliás, não é porque também eles não gostam de nós. Eles não gostam, eles não querem que aquilo que eles façam de errado fique a clara. Então eles ficam por férias às trevas. Tem muita gente que não vem para o Evangelho porque sabe que se vier para o Evangelho vai ter que mudar de vida. Então ele não quer, não vem. Tem crente que não vai ao culto do ensino porque ele sabe que se ele ouvir a palavra ele tem que mudar. E como ele não quer mudar, o que ele faz? O que às vezes o inimigo planta na cabeça dele? Não vai. Porque você não sabe, não sabendo, você continua no erro. Continua em trevas. A luz e trevas aqui significa conhecimento também. As trevas significam alguém que não conhece a verdade. A luz significa a verdade. 3.3. Sal e luz, uma perfeita combinação. Enquanto o sal serve para dar sabor onde penetra, a luz deve, por sua vez, iluminar o ambiente onde a escuridão é predominante. Como seria um mundo sem sal e sem luz? Somente assim podemos compreender a importância do que Jesus falou acerca da nossa posição neste mundo. O sal impede e irrompe a corrupção. Essa é a nossa responsabilidade, impedir que o mal avance. Como luz, devemos compartilhar a verdade, mostrando o caminho de Deus aos perdidos. Ser sal e luz é uma questão apenas de identidade. É isso que Jesus disse que somos, identidade. Grifa essa palavra aí, ó. Identidade, é isso, caráter, identidade. É aquilo que nós somos, sal e luz. Identidade é aquilo que nos identifica. Então, o meu caráter cristão me identifica perante o mundo. Eu sou identificado pelo meu caráter. Quantas vezes você chega num lugar, a pessoa fala, e você é crente, sem você pregar, sem você estar de terno e gravata. Ou você é pastor, como é que sabe que eu sou pastor? É porque a minha identidade, essa identidade não está na roupa.
Não está no corte de cabelo, não está na barba ou não ter barba, ter cabelo ou não ter cabelo, usar brinco ou não usar brinco, ter terno ou não ter terno. A identidade é caráter, ela é dentro de nós. Ela se manifesta através das ações, mas ela começa no meu interior. Então, ser sal e luz é uma questão apenas de identidade. É isso que Jesus disse que somos. Somos veículos por meio dos quais a luz brilha, para que os homens tenham fome e sede de Cristo e possam conhecer o caminho. Eita, conclusão. Ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Que lindo, né? O bispo é poeta, né? Bispo poeta, bispo Abner, poeta de Deus. E aqui é uma poesia. Não sei se ele assiste aí o canal, com certeza ele não deve nem conhecer, não deve assistir, que ele é muito ocupado, tem, né, N pessoas que gravam, mas eu gostaria de chamá-lo com todo o respeito de poeta. Né? Olha só, ao dizer que somos sal da terra e luz do mundo, Jesus não somente revelou a responsabilidade que temos nesse mundo, ressaltou também as virtudes que acrescentou na vida de todos nós. Ou seja, eu me tornei luz, né? Você se tornou sal, nós melhoramos. Né? Nós melhoramos, nós crescemos. É isso que Jesus faz na vida de cada um. Muito bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Quero agradecer as milhares de pessoas, o carinho que eu tenho recebido do Brasil inteiro. Muito obrigado. Beijo grande, abraço forte e a paz de Cristo. Até a próxima. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, compartilha com toda a sua igreja. Assim o YouTube vai entender que é importante, porque as pessoas não estão sendo notificadas, não estão recebendo o conteúdo. Então compartilha mesmo, deixa o like e comenta, que vai ser importante. Deus abençoe a todos. Paz.